Olá pessoal, vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo, ok? Eu sou o professor Favalessa e eu vou mostrar para vocês algumas propriedades, algumas teorias a respeito disso. Bom, vamos lá. Primeiro, o triângulo retângulo é um triângulo composto por, logicamente, três ângulos, sendo que um deles é um ângulo reto. Oposto ao ângulo de 90 graus, como é o maior ângulo do triângulo, teremos sempre o maior lado do triângulo, ok? E eu tenho os outros dois catetos B e C. Algo importante e que de repente todo mundo tem que ter noção é isso aqui. Se eu pegar o cateto B como referência, por exemplo, ó, o cateto B está oposto ao ângulo beta. Observe, eu tenho um ângulo beta aqui, oposto ao ângulo beta, este aqui é o meu cateto B. Legal? E o cateto B é adjacente ao ângulo alfa. O que é adjacente? Adjacente é que está ao lado. O cateto B, ele junto com a hipotenusa, ele forma o ângulo alfa. Então ele é chamado de adjacente ao ângulo alfa. Legal? Então o oposto a beta e B é adjacente a alfa. Bom, temos o cateto C também. O cateto C é oposto ao ângulo alfa. Observe. O cateto C é oposto ao ângulo alfa, está do outro lado do ângulo alfa. E nós temos também que o cateto C é adjacente ao ângulo beta. Observe, este cateto aqui, ele forma junto com a hipotenusa o ângulo beta. Então o cateto C, ele é adjacente ao ângulo beta. Legal? Então essa noção de o que é oposto e o que é adjacente para a trigonometria no triângulo retângulo é importantíssimo. E nós temos, logicamente, o maior lado, que é a hipotenusa. Legal? Vamos lá. Daqui, nós tiramos três importantes razões trigonométricas, que a gente chama de seno, cosseno e tangente. O seno de um ângulo, ele é sempre dado pelo cateto oposto ao ângulo x, dividido pelo valor da hipotenusa do triângulo retângulo. Então essas razões aqui você tem que gravar, ok? O cosseno de um ângulo, ele é dado pela razão entre o cateto adjacente ao ângulo, dividido pelo valor da hipotenusa. Lembra os conceitos de adjacente e oposto? E a tangente de um ângulo é dado pelo cateto oposto ao ângulo, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, ok? Então essas razões aqui você tem que gravar. Não tem como, de repente, você não saber isso aqui e saber trigonometria no triângulo retângulo. Legal? Então vamos lá. Bom, como eu falei que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, se eu quero o seno do ângulo alfa, o que seria o seno do ângulo alfa? O seno do meu ângulo alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa, que é C, dividido pelo valor da hipotenusa, tá vendo? Então é C dividido por A. Se eu quero o cosseno do ângulo alfa, o cosseno se relaciona com o cateto adjacente. Qual é o cateto que ajuda a formar o ângulo alfa? É o cateto D. Então vai ser D dividido pelo valor da hipotenusa, que é A. E a tangente do ângulo alfa? O que é a tangente de um ângulo? É a razão entre o cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. Beleza? Então essas razões trigonométricas realmente a gente tem que ter uma noção para poder gravar isso tudo que nós temos aí. Legal? Além disso, galera, eu tenho seno e beta. Como que eu calculo o seno do ângulo beta? O seno beta está aqui, tá vendo? Qual é o lado oposto a beta? O lado oposto a beta é B, porque o seno é a razão do cateto oposto pelo valor da hipotenusa, tranquilo? Então eu posso afirmar que o seno de beta é B dividido por A. E quem é o cosseno do ângulo beta? O cosseno é dado pelo cateto adjacente dividido pelo valor da hipotenusa. Qual é o cateto adjacente a beta, galera? O cateto adjacente a beta é C, beleza? Então é C dividido pela hipotenusa A. Bom, e o que é a tangente do ângulo beta?
A tangente do ângulo beta é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Legal? Algo importante que nós temos aqui é o seguinte, ó. Eu posso verificar que esses dois valores são iguais, tá vendo? Deixa eu colocar em azul aqui, ó. Esses dois valores são iguais, ó. Olha só. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta. O cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Por que que isso acontece? Isso acontece, galera, porque a soma dos meus ângulos alfa e beta é igual a 90 graus. Observe, 90 mais alfa mais beta é igual a 180, certo? 90 mais alfa mais beta é igual a 180. Como eu já tenho 90, então alfa mais beta tem que dar 90 graus. Então eu posso afirmar que o seno do ângulo alfa é igual ao cosseno de beta. O cosseno do ângulo alfa é igual ao seno de beta. Isso acontece porque a soma de alfa mais beta é igual a 90 graus. Legal? E a tangente? A tangente é sempre o inverso. Beleza? Repare bem que eu inverti, ó. C sobre B virou B sobre C. Beleza? Muito bem. Deixa eu apagar um pouquinho aqui, ó. Então eu posso garantir, olha, que o seno de 1 grau é igual ao cosseno de 89. Por quê? Porque 1 mais 89 dá 90. O seno de 2 graus é igual ao cosseno de 88. Por quê? 2 mais 88 dá 90. O seno de 3 graus é o cosseno de 87. Então a soma deu 90 graus, eu posso afirmar que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Bom, prosseguindo aqui. Se o seno de x é 4 sobre 5, quem é o cosseno de x e quem é a tangente de x? Vamos lá. Para facilitar um pouco essa questão, eu vou jogar o meu triângulo retângulo aqui e vou batizar um dos ângulos aqui de x, ou aquele ou esse. Beleza? Como é que se encontra o seno mesmo? É a razão do cateto adjacente pelo valor da hipotenusa, não é isso? Desculpa, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então o seno é 4/5, o seno é a razão do cateto oposto pela hipotenusa. Então se o meu ângulo x está aqui, observa que aquele lado do lado de lá, aquele lado lá, ele é o lado oposto a x. E quem é a hipotenusa? Este lado aqui. Bom, o seno não é cateto oposto pela hipotenusa, então eu posso afirmar que o cateto oposto vale quanto? 4. Tá vendo? O cateto oposto ao ângulo vale 4. Olha lá. E quanto vale a minha hipotenusa então, professor? A hipotenusa vai valer 5. Legal? Então nós temos aqui que o seno de x é cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa. Muito bem. Então vamos lá. Eu tenho um triângulo agora onde a minha hipotenusa é igual a 5 e meu cateto é igual a 4. Quanto vale o outro cateto? Existem dois triângulos que eu sempre falo para os meus alunos. O seguinte, o triângulo retângulo pitagórico ele é importante. É importante você ter conhecimento desse tipo de triângulo. Mas o que esse triângulo tem de importante, galera? Porque os lados são múltiplos de 3, 4 e 5, legal? Então, se esse cara aqui vale 4, a hipotenusa vale 5, é porque esse cateto vale 3, ó. Esse triângulo 3, 4, 5, ele obedece ao teorema de Pitágoras, né? Então, ele é chamado de triângulo retângulo pitagórico, porque seus lados estão em progressão aritmética. Legal? Bom, agora vamos lá. Eu tenho como descobrir o cosseno de x. Como é que se descobre o cosseno de x? É o cateto adjacente dividido pelo valor de quem? Da hipotenusa. Olha, se meu ângulo está aqui, quem é o cateto adjacente? 3. Quem é a hipotenusa? 5. Portanto, ó, vem aqui, ó, 3 sobre 5, tá vendo? Então, o cosseno de x é 3 sobre 5.
E a tangente? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Esse é o valor da tangente. Muito bem. Se eu tenho meu ângulo x aqui, qual é o cateto oposto a x? É 4. Quem é o cateto adjacente a x? É 3. Então vai ficar 4 sobre 3. Beleza? Então esse tipo de problema, ele é fácil de resolver. É só você lembrar das nossas regrinhas básicas, né, de seno, cosseno e tangente. Bom, dando prosseguimento aqui, é importante vocês também saberem na trigonometria montar essa tabela. A tabela dos arcos notáveis. Quais são os arcos notáveis da trigonometria? 30, 45 e 60 graus. Legal? Mas o que eles têm de notável assim, professor? Porque o seno, cosseno e a tangente dele são fáceis da gente gravar e em vários problemas a gente tem que saber esses valores, tá? Existem alguns exercícios que ele dá o valor do seno, do cosseno e da tangente desses ângulos. Existem exercícios que ele não dá, legal? Mas para montar a tabelinha, existe uma regrinha bem fácil da gente gravar. Alguns sabem músicas, né? Que montam a tabela. Então a música pra gente não é importante, mas se para você é importante, você pode gravar a música. E o que eu faço? Eu venho aqui e faço isso, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tá vendo? Então eu começo a numerar aqui, monto 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Beleza. E agora? Bom, agora é só eu dividir todo mundo por 2, ó. Vou dividir todo mundo por 2. Legal? E aí eu vou tirar a raiz quadrada de todo mundo aqui em cima. Mas um tem raiz quadrada exata, que é 1, e um tem raiz quadrada exata, que é 1. Portanto, as raízes vão aparecer apenas em 2 e 3, tá vendo? 2 e 3. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2 e tira a raiz quadrada dos denominadores. Pronto, eu tenho o seno e o cosseno desses arcos. Para obter a tangente, galera, é só você dividir o seno pelo cosseno. A divisão desse valor por esse valor vai me dar o valor da tangente, ó, que é a raiz de 3 sobre 3. Esse valor dividido por esse vai me dar esse. Tá vendo que eles são iguais? A divisão dá 1, né? E esse cara dividido por esse é igual a raiz de 3. Então eu tenho a tangente de 30, a tangente de 45 e a tangente de 60 graus. Beleza? Bom, só por um exemplo para só realmente fechar esse raciocínio, galera. Esses valores de 30 e 60, eles surgiram de um triângulo equilátero. Se você pegar um triângulo equilátero, baixar a altura aqui relativa à hipotenusa, você vai dividir a base em duas partes iguais, já que o lado do triângulo equilátero todos são iguais, né? Aqui é L, L, aqui é L sobre 2 e L sobre 2. Beleza? Se você notar bem aqui, olha, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Observe, a metade de um triângulo equilátero vai me dar um triângulo retângulo. Certo? E daí eu vou aqui fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular o seno de 30 só para você ver como que se calcula esse valor aqui. Legal? Só para você ver que vai surgir esse valor exatamente do triângulo equilátero. Como é que se calcula seno de um ângulo? Seno é cateto oposto dividido pelo valor da hipotenusa. Então, se isso aqui é um triângulo equilátero que virou dois triângulos retângulos, eu tenho um triângulo retângulo onde a minha hipotenusa vale quem? L. E o meu cateto? L sobre 2. E o outro cateto? É a altura. Beleza? Então, olha, eu quero seno de 30. Seno de 30, cateto oposto, dividido pelo valor da hipotenusa. Então, vai ficar aqui, ó, L sobre 2 dividido por L. Cateto oposto pela hipotenusa. Simplifico L com L, vai sobrar o quê? Vai sobrar meio, tá vendo? Daí que veio a ideia do seno de 30 ser igual a meio. Existem algumas formas de demonstrar, essa talvez seja a mais prática de todas. Muito bem, então eu posso afirmar que o seno, cosseno e a tangente de 30, o seno, cosseno e a tangente de 60 vieram de um triângulo equilátero cortado ao meio, que vai me dar um triângulo retângulo aqui.
Muito bem, já fizemos a primeira demonstração aqui. Agora vamos lá. Importante também a gente saber de onde apareceram essas grandezas aqui, ó, essas medidas aqui, essas razões. E isso surgiu de quê? De um quadrado. Quando você corta um quadrado, passa a diagonal de um quadrado aqui, esta diagonal de um quadrado divide o quadrado em dois triângulos isósceles, tá vendo? Dois triângulos retângulos isósceles. Esse lado igual a esse. E a diagonal vai ser quem? A hipotenusa, que é L raiz de 2. Ok? Daí vem para cá. Como é que eu calculo o seno de 45? O seno é cateto oposto a 45, dividido pelo valor da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? L raiz de 2. Portanto, a gente pode dizer que o seno de 45 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Legal? Qual é o fator racionalizante aqui para tirar o radical do denominador? É raiz de 2 sobre 2, né? Então, eu vou simplificar o L com L, tá vendo? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, raiz de 4 é quanto? 2. Então, vai ficar raiz de 2 dividido por 2. Então, daí o seno de 45, tá vendo? E desse modo, você prova o cosseno de 45 e a tangente de 45. De onde? Do quadrado. Legal? Então, tudo isso aí apareceu de triângulos equiláteros e quadrados. Bom, agora vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou dar um exemplo aqui para você ver como que é fácil você resolver probleminhas de trigonometria quando eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho um ângulo de 30 graus. O problema se resolve de uma forma muito rápida. Você não precisa nem saber muito a respeito da tabela. Basta você lembrar o quê? Que o triângulo retângulo com ângulo de 30 e 60 é a metade de quê? É a metade de um triângulo equilátero, tá vendo lá, ó? Aquele triângulo retângulo lá é a metade de um triângulo equilátero. Mas, professor, isso me ajuda em quê? Isso me ajuda aqui, galera, ó. Você tá vendo aqui o ângulo de 30 graus? Oposto a esse ângulo de 30 graus, você tá vendo quem é? Não é é L sobre 2? É isso? Oposto a 30 graus, L sobre 2. Mas o que é L sobre 2? Não é a metade desse valor aqui? Ó, aqui é L sobre 2, a metade daqui. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho um ângulo de 30, um ângulo de 60, legal? A hipotenusa é sempre o dobro desse cateto. Esse cateto é sempre a metade da hipotenusa. Então, significa dizer que como eu tenho um ângulo de 30 graus aqui, olha, vem pra cá, pensa comigo. Ângulo de 30, ó, tá aqui, tá? Especificado aqui, vou até apagar isso aqui, ó. Este lado aqui é a metade do valor da hipotenusa. Então, presta atenção aqui. O que vai surgir aqui? Por que aqui vale 100? Aqui vai valer 100 porque tem que ser a metade da hipotenusa, tá vendo? Então significa dizer, professor, que se eu tenho um triângulo retângulo onde eu tenho um ângulo de 30 graus, o cateto oposto a 30 é a metade da hipotenusa? Sim. O cateto oposto a 30 graus vai ser a metade do valor da hipotenusa. Legal? E o adjacente a 30? Tá vendo aqui o adjacente a 30? Não é a altura de um triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2? Observe, galera, que apareceu de novo aqui, ó, L sobre 2, tá vendo? E quem é L sobre 2? A metade da hipotenusa. Então a gente sempre pode afirmar que o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Quanto vale a metade da hipotenusa? 100. Então quanto vai valer esse lado aqui? 100 raiz de 3. Legal? De novo, se nós temos um triângulo retângulo, onde nós temos um ângulo de 30 graus, nesse triângulo retângulo, oposto ao ângulo de 30, é sempre a metade do valor da hipotenusa. E adjacente a 30 é a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Com essa regrinha você desenvolve
muitos probleminhas de trigonometria. Tranquilo? Bom, além dessa observação aqui, que ela é importante para a gente desenvolver probleminhas de trigonometria, nós temos essa daqui, olha. Nós temos uma situação com um prédio aqui, a distância da entrada do prédio até esse ponto aqui é 40 metros. Quanto vale a altura do prédio? E quanto que vale sei lá, essa corda que foi esticada aqui, né? Esse fio de aço que foi esticado aqui, se esse ângulo é 45. Bom, aí você vai lembrar o quê? Que isso aqui nada mais é do que metade de um quadrado, tá vendo? Como eu tenho um quadrado aqui e eu traço a diagonal do quadrado, significa dizer que isso aqui é a metade de um quadrado. Como é a metade de um quadrado, os lados do quadrado são iguais. Se aqui é 40, eu posso afirmar que aqui também é 40, tá vendo? E aqui não é a diagonal do quadrado? A diagonal não é o lado do quadrado vezes a raiz de 2? Então significa dizer que este cateto aqui vale 40 raiz de 2. Ó. Se aqui é 40, aqui é 40, aqui é 40 raiz de 2. Então se aparecer um triângulo, retângulo, isósceles, legal? Você tem que lembrar que ele surgiu da metade de um quadrado, que a diagonal é dada por L raiz de 2, e que esse lado é igual a esse. Esses dois lados são iguais, aqui é L raiz de 2. Beleza? Curte a página aí, dá um like aí, se inscreve. Tamo junto, tá? Acompanhe nossas aulas aí para facilitar, de repente, quem vai fazer Enem, quem vai fazer o ERJ, quem vai fazer FUVEST, né? Essas aulas aqui facilitam bem essa visualização. E nós temos um conteúdo bem amplo aqui na nossa página. Legal? Grande abraço, até a próxima.